O senhor está escondendo algo nessa perna? A voz do agente da segurança ecoou firme, cortando o burburinho do terminal. Era incisiva, com uma autoridade mal disfarçada de suspeita. Seus olhos fixaram a perna mecânica de aparência avançada, pertencente ao idoso diante dele. Harold Hank Brody, 72 anos, permaneceu altivo. Trata-se de uma prótese com controle por microprocessador, respondeu Hank com serenidade e precisão. Retirá-la aqui pode ser perigoso. O agente exibiu um sorriso enviesado. Ordens são ordens, campeão. Ou você tira, ou não embarca. Minutos depois, Hank se encontrava numa saleta estreita, cercado por paredes frias e cortinas, segurando o objeto que fora símbolo de sua superação. E então, o barulho cessou. O terminal mergulhou num silêncio estranho. Passos firmes se aproximaram. Uma voz gélida e imperiosa rompeu o ambiente tenso. Aqui é o secretário de Defesa, General Beckett. Agente Mercer, apresente-se imediatamente ou... que se seguiu ecoaria em manchetes e nos noticiários durante dias. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. A figura de Hank, ombros retos, queixo firme, olhos atentos, contrastava com sua idade. Ele ainda carregava a postura de quem comandava homens em campo. Os cabelos grisalhos, bem aparados, e a expressão centrada revelavam a força de alguém que havia enfrentado muito mais que o olhar inquisidor de um agente inseguro. Veterano de 2 guerras, Hank conheceu o fronte ainda jovem, no Vietnã. Anos depois, retornou como instrutor na Guerra do Iraque, com o objetivo de preparar os mais jovens para o que nem ele conseguia mais explicar. Sobreviveu a emboscadas, combates corpo a corpo e ao silêncio pós-batalha. Carregava cicatrizes físicas e invisíveis, mas a mais evidente era a perna substituída por uma prótese moderna, leve, resistente e inteligente. Um prodígio da biomecânica, projetada para responder ao terreno e ao movimento como se fosse um membro natural. Subia escadas sem ajuda, caminhava sem bengala e nunca fez disso um troféu, nem um segredo. Fazia parte de quem ele era, assim como as condecorações que nunca exibia. Naquela manhã, acordara antes do sol no interior do Arizona. Com o céu ainda escuro sobre as montanhas de Flagstaff, tomou seu café forte, ajeitou seus comprimidos e colocou na mochila de mão o essencial: uma muda de roupas, documentos médicos e um envelope com o discurso que faria no Walter Reed Medical Center. O tema: o impacto das lesões de combate e o avanço das próteses na recuperação da autonomia dos veteranos. Para Hank, não era só mais uma palestra, era um reencontro com profissionais e amigos que ajudaram a reconstruí-lo, cirurgiões, engenheiros, colegas de batalhão. Muitos ele não via desde a última cirurgia, quase 15 anos antes. Foi convidado não por ostentar medalhas, mas porque resistira onde muitos desistiram. Na dor crônica, na reabilitação incansável e no desafio de confiar em uma peça mecânica para continuar sendo ele mesmo. Vestia roupas pensadas para o conforto da prótese, uma camisa azul clara e seu blazer escuro, adornado apenas por um discreto broche da bandeira que jurou servir. Nada nele gritava por atenção. Era apenas um homem que já perdera muito, inclusive parte do próprio corpo, e ainda assim seguia erguido, disposto a falar por quem não podia mais. Ao chegar ao pequeno aeroporto regional, Hank estava tranquilo, concentrado. O fluxo era típico. Famílias com carrinhos, executivos apressados, idosos experientes no embarque. Ele já havia atravessado dezenas de postos como aquele. Sabia que paciência era tudo. Responder, aguardar, cooperar. Mas algo, naquele dia, saiu do script.
Scanner apitou. Um som breve, rotineiro. Ele sabia a causa. Sua perna mecânica. Olhou com naturalidade para o agente mais próximo. Um rapaz com cerca de 20 anos, rosto fresco, cabelo recém-aparado num corte regulamentar. No crachá, lia-se Mercer. Senhor, disse o agente aproximando-se, vou precisar examinar sua perna. Hank respondeu com voz mansa. Claro, é uma prótese automatizada. Informei na entrada. Tenho documentação também, se precisar. Mercer ignorou os papéis. Seu olhar se deteve na perna artificial como se fosse um enigma. O tom da voz mudou. Microprocessador parece sofisticado demais. Preciso que... Venha comigo para uma inspeção mais detalhada. Hank seguiu tranquilo. A fila atrás dele crescia. Alguns observavam, outros desviavam o olhar. Mercer então declarou, mais alto do que o necessário. Vamos precisar que o senhor a retire. Para exame no raio-x. As palavras ficaram suspensas no ar. Retirar, repetiu Hank ainda calmo. Isso não é uma cinta elástica. É um equipamento clínico ajustado com precisão. Não se retira assim. É arriscado e humilhante. O jovem agente cruzou os braços inflexível. Regras são regras, campeão. Sem remover, sem voo. O desprezo naquela palavra, campeão, feria mais do que qualquer ordem. Não era admiração, era deboche. Hank tentou manter a calma. Falou baixo. Já passei por muitas inspeções, sempre colaboro. Isso aqui não é padrão. O agente apenas sorriu sarcástico. Talvez esteja escondendo alguma coisa. Não seria a primeira vez. Agora os olhares eram descarados. Uma mãe se afastou com os filhos. Um executivo fingia ler o celular. Ninguém interveio. Só Mercer e Hank, um lutando para manter a dignidade, o outro testando os limites de seu pequeno poder. Mercer apontou para um cubículo próximo. Ou entra ali e tira, ou seu embarque termina aqui. Não era segurança. Era humilhação. Uma imposição. Hank não respondeu. Pegou sua bolsa e caminhou devagar para o cubículo. A mesma prótese que o ajudara a sair de um campo minado agora era tratada como se fosse perigosa. Lá dentro, o espaço era claustrofóbico. A luz branca e fria tornava tudo ainda mais hostil. Sentou-se devagar, ajeitando-se com dificuldade na cadeira. Tocou com os dedos o material da prótese. Reconheceu os riscos, as marcas da rotina. Não era só um objeto. Era uma parte dele, substituto de carne perdida nos arredores de Bakuba, Iraque, quando o comboio foi destruído por uma bomba improvisada. Recordou o cheiro de queimado, os gritos de socorro, o sangue, tanto seu quanto dos outros. O torniquete salvou sua vida. Mas a explosão levou mais do que a perna. Levou a paz. Levou anos. Já terminou aí dentro? Gritou Mercer impaciente. Hank não respondeu. Passou os dedos sobre o encaixe da prótese. Respirou fundo, pensou na neta. Então puxou a carteira. Escondido atrás do cartão de identificação do VA, estava o número de emergência do Departamento de Defesa. Algo que ele nunca pensou usar. Mas aquele momento era o incêndio para o qual aquele cartão existia. Discou. Esperou. Uma voz feminina a atendeu, calma e profissional. Departamento de Defesa, Coordenação de Veteranos Feridos. Nome, posto e situação, por favor. Ele falou com firmeza. Sargento Mor Harold Brody, Exército dos Inmonenziwa, aposentado. Estou sendo forçado a remover uma prótese clínica em local público, rumo a um evento oficial no Walter Reed. Solicito. Intervenção. Houve uma breve pausa. Entendido, Sargento Mor, disse ela, a voz agora carregada de intenção. Confirme a localização e o nome do agente. Ele confirmou. Permaneça onde está. Não remova sua prótese. Iniciando o protocolo de resposta imediata para a violação da dignidade de veterano. Intervenção autorizada. Ele piscou. Código vermelho. Ela dissera. Seja lá o que significasse, não era blefe. Você não está sozinho, Sargento Mor.
Não mais. A ligação caiu. Pela primeira vez naquele dia, Hank sentiu o peito se aliviar. Não era o fim, mas era o começo de alguém. Finalmente, ouvindo. Do lado de fora da cortina, Mercer bateu com mais força. O som seco ecoou como um ultimato. O senhor está se recusando a obedecer. Preciso elevar o protocolo? Hank olhou para a porta cansado. Você já elevou, disse ele, quase num sussurro. 6 minutos. Foi o que custou. O terminal, antes uma coreografia caótica de malas girando, vozes ao alto-falante e pressa sem direção, começou a desacelerar. Um ruído invisível percorreu o ambiente como uma mudança de pressão atmosférica. Algo havia se quebrado na normalidade. Agentes pararam no meio de passos. Passageiros ergueram os olhos de telas brilhantes. O zumbido do aeroporto deu lugar a um silêncio curioso. E então vieram os passos. Firmes, cadenciados, sem urgência, mas cheios de autoridade. Sapatos de couro encontrando ladrilhos, botas pesadas, vozes baixas ao rádio. Alguém estava chegando. A cortina da cabine se abriu. Não era Mercer, nem Haney. Era uma mulher de meia-idade, olhar afiado, terno preto de caimento cirúrgico, acompanhada por 2 homens que mais pareciam pilares. Cabeças erguidas, olhos atentos, fones, no ouvido. Sargento Moore, Harold Brody, disse ela, sem sorrir, mas com um respeito sólido na voz. Hank assentiu devagar. Sou o subsecretária adjunta Carlson, do gabinete do secretário de Defesa. Preciso que venha comigo. O general Beckett quer falar com o senhor. Pessoalmente. Hank paralisou por um instante. James Beckett, secretário de Defesa, ex-lenda do Comando de Operações Especiais. O tipo de homem que não costuma se mover sem razão. O tipo de nome que se cochicha não se chama. Mas ele seguiu Carlson. E quando atravessou a divisória da cabine, o mundo mudou. O terminal estava suspenso no tempo. As esteiras haviam parado. As filas congeladas. Os monitores continuavam acesos, mas ninguém olhava. Era como se todos estivessem esperando algo. Ou alguém. E ali estava ele. No centro da sala, entre máquinas de raio-x e detectores metálicos silenciosos, estava o General James Beckett, alto, ombros como colunas. O uniforme imaculado de gala carregando faixas que mais pareciam capítulos de uma história de guerra. Seus olhos, aço polido. Ao redor dele, uma comitiva do Pentágono, seguranças e um funcionário do DHS com cara de quem havia engolido vinagre. Mercer estava ali, pálido, Haney rígido, parecendo desejar desaparecer dentro do próprio crachá. Beckett escaneou a sala. Não falou de imediato. Primeiro olhou, um olhar treinado, cirúrgico, avaliando cada expressão, cada omissão. Quando finalmente se virou para Hank, sua voz foi um selo rompendo um envelope selado por muito tempo. Sargento Moore Brody, disse ele estendendo a mão. Você nunca deveria ter precisado nos chamar. Hank apertou sua mão, firme. Não achei que alguém viria. Beckett se virou devagar. Mercer tentou se encolher sem mover os ombros. Haney pareceu prender a respiração. Quero deixar isso claro, começou Beckett. Sua voz cortava como bisturi. Forçar um veterano com uma prótese médica a se despir publicamente, contrariando laudos, protocolos e a mais básica noção de respeito humano, não é apenas um erro, é uma afronta. Um tapa no rosto de todos que sangraram por esta bandeira. O silêncio foi rompido por suspiros engasgados e celulares sendo erguidos. Agente Mercer, li seu relatório. Você ignorou uma isenção médica, debochou do serviço militar deste homem e negligenciou opções alternativas de triagem. Isso é verdade? Mercer abriu a boca. Eu achei que precisava de autorização completa. Você achou errado. Beckett não gritou. Não precisou. Sua voz era o tipo que se gravava na espinha. Ele apontou para Haney.
Supervisor, o senhor não verificou os documentos, não falou com o sargento, não exerceu liderança, estava apenas presente. Isso não basta. Haney tentou responder, mas as palavras não vieram. Beckett não esperou. Este posto de controle está suspenso. Toda a triagem será redirecionada. Ambos estão afastados até segunda ordem. O burburinho cresceu. Não em desordem, mas em reverência. Que fique registrado. Este país deve mais aos seus soldados do que a simples cerimônia nos funerais. Respeito se demonstra enquanto ainda respiram. Ele se virou para os passageiros. Próteses não são ameaças, são medalhas permanentes. Testemunhos vivos do que foi dado para que este país continue inteiro. Beckett ergueu a voz pela primeira vez, sem perder o controle. Se algum de vocês vir um veterano sendo tratado como um fardo, não aceite. Intervenha. Fale. Lembre-se, silêncio também é escolha, e a omissão também é culpa. Ele voltou-se a Hank. Sargento Moore Brody, meu avião está pronto. O senhor fará sua palestra. Como meu convidado, e como um símbolo de que este país ainda sabe corrigir seus erros. Pelo menos enquanto eu estiver no comando. Hank tentou protestar. General, não era necessário tudo isso. É necessário, sim. Mais do que nunca. Você não é um fardo. É uma lembrança viva de quem somos em nosso melhor. Os aplausos começaram tímidos. Depois tomaram o terminal. Um tributo não a um discurso inflamado, mas a um gesto justo. E então, escoltado não por seguranças, mas por respeito, Harold Brody atravessou o terminal ao lado do General Beckett. Enquanto desapareciam pela porta de acesso restrito, uma menina no fundo perguntou: "Mãe, quem era aquele homem?" A mulher respondeu com os olhos marejados: "O que foi embora? Um herói. O que ficou? Um líder." O auditório do Walter Reed parecia respirar por si só. Mármores silenciosos, fileiras de uniformes engomados, os olhos atentos de quem conhecia a dor, mas vestia a compostura como armadura. O tema do evento brilhava em letras digitais acima do palco: resiliência por meio da inovação, o futuro das próteses. Era para ser uma palestra técnica. Tabelas, gráficos, protocolos biomédicos, mas quando Harold Hank Brody surgiu dos bastidores sem fanfarra, o ambiente se alterou. Seu andar era estável, mas cada passo parecia trazer o peso de anos. Um pé de couro e um de fibra de carbono. O silêncio não era de expectativa, era reverência. Ele caminhou até o púlpito de madeira polida, colocou as mãos nos cantos como quem segura a terra antes de enterrá-la e olhou para todos, para além dos rostos, para dentro deles. "Quando me levantei pela primeira vez numa perna que não era minha", disse ele sem slides, sem preâmbulo, "eu não sabia se ainda era inteiro. Nenhum som, nem papel se mexendo. Ele falava com a voz de quem aprendeu que dor é..." Silêncio comprimido entre ossos. Não pela falta da perna, mas porque não sabia se o mundo ainda me enxergava como um homem ou apenas como um lembrete ambulante do que o país prefere esquecer. Os presentes não se mexiam. Alguns prendiam a respiração. As próteses não substituem o que foi perdido. Elas sustentam o que sobreviveu. E então, com a mesma firmeza com que se levanta uma bandeira em território hostil, ele expôs a humilhação sofrida no aeroporto, a sala de inspeção, o olhar do agente, o toque frio de quem trata membros artificiais como artefatos suspeitos, não como extensões de um sacrifício. Eu vim aqui para falar de tecnologia, mas percebi que o que a gente precisa mesmo é de reconhecimento, um silêncio pesado, como o instante antes de um estouro. Uma prótese não é um risco à segurança. É a prova de que alguém atravessou o inferno e voltou. Ele olhou para o fundo da sala, onde jovens amputados assistiam da fileira reservada. Os olhos de um deles estavam vermelhos. "Nós não usamos esses membros para esconder quem fomos.
Usamos para lembrar quem ainda somos, e então se calou. Um segundo, 2. Até que os aplausos começaram, primeiro como se pedissem permissão, depois como uma onda quebrando um dique. De pé, todos, generais, cientistas, enfermeiros, homens e mulheres que sabiam o peso real do que era dito. Do canto do palco, o general Beckett, condecorado, endurecido por décadas de serviço, apenas assentiu. Ele não precisava falar. Ele havia entendido. Naquela tarde, jornais estampariam a última frase de Hank. Nas redes, os vídeos explodiriam em milhões de visualizações. Mas o que ninguém capturaria seria o que ficou ali, no ar pesado do Walter Reed. O tipo de verdade, que não cabe em legenda. O voo para Flagstaff pousou ao amanhecer. Luz dourada, lambendo as encostas das montanhas, o terminal ainda sonolento. Hank desceu do avião como sempre, carregando a própria bagagem. Nada de jornalistas, nada de repórteres querendo capturar sua chegada. Apenas ele e o som de seus passos. Um eco metálico e outro orgânico, caminhando por corredores familiares. Na cafeteria do aeroporto, a senhora que servia há anos lhe deu um aceno discreto. No guichê da locadora, o atendente velho conhecido sorriu sem dizer palavra. A vida seguia. Era isso que ele queria. Mas ao se aproximar do posto de segurança, viu algo diferente. Um jovem agente da TSA, farda nova, postura rígida, olhos que carregavam algo além do treinamento. Ele reconheceu Hank. Não porque alguém tivesse avisado, mas porque ele sabia. Porque agora todos sabiam, o agente não falou. Não fez nenhum gesto dramático. Apenas ergueu a mão. Não para barrar, mas para cumprimentar. Não era parte do protocolo. Era a escolha. Hank parou, encarou-o e respondeu com um pequeno aceno. Sem palavras, sem cena. Mas havia um pacto ali. Um elo silencioso entre gerações. De quem viu a face do combate e voltou para enfrentar uma guerra mais sutil. A de ser esquecido. E então, seguiu. Passou pela porta automática. Respirou o ar fresco da manhã, nenhuma manchete, nenhuma ovação, apenas o som de sua própria dignidade pisando firme sobre o chão frio da América. Ele havia vencido 2 batalhas. A primeira, no campo. A segunda, em solo doméstico. Ambas deixaram marcas, mas nenhuma o quebrou.